em áreas como administração de empresas, gestão empresarial, ciências jurídicas, pedagogia, história, museologia e medicina. Eu gostaria de nominar alguns estagiários que dão suporte, e funcionários, não só estagiários, que dão suporte à nossa atividade, que é o Henrique da Fonseca, a Fernanda Lima, o Gabriel Broslaren, que é o nosso mascote, Gisele de Marteganha, Jéssica Vigano, Nicolas Aguirre, Vitor Roldão e o Wesley Padilha, não é o Wesley artista aquele. Gostaria também de nominar e agradecer ao Ayrton Dillenburg, que está propiciando a estrutura na área de informática para a gente poder fazer essa live. Essa programação foi idealizada para marcar o Dia Internacional dos Museus, que foi dia 18 de maio, e aproximar o acervo do museu à sociedade. E aproveitando o tema da pandemia, que está graçando agora no nosso país, e que tanta apreensão tem trazido ao mundo. E abordando, dessa vez, uma outra pandemia que marcou o século XX, a gripe espanhola, trazendo à luz a maneira como ela se espalhou pelo mundo, ou como os jornais falavam, a marcha da epidemia, e com lições que possam ter deixado para o momento atual. Os nossos convidados, então, para essa missão, começamos com o Dr. César Wirtig Rich, que é médico infectologista, especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e, atualmente, infectologista dos Serviços de Controle de Infecção do Hospital Ernesto Ornelas e do Hospital Universitário no Rio. E muito obrigado. Os museólogos da nossa equipe técnica, são a Ângela Pomati, que é graduada em licenciatura plena de História pela UFPEL, mestre em História pela PUC, graduada em Museologia pela URGS, e é vice-coordenadora do GT Acervos, História, Memória e Patrimônio, Associação Nacional de História. A Gláucia Kuser, mestre em História pela Unicinos, tem especialização em História Latino-Americana e graduação em História e Licenciatura pelo Centro Universitário Franciscano. É graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Uninter e atuando no setor educativo do museu desde 2013. O tema, então, é a gripe espanhola, que é uma exposição que está no Museu da História da Medicina, porque para lembrar o centenário dessa epidemia, né? E nesse momento o museu está com portas cerradas em função da pandemia, mas tão pronto estejam abertas, nós aproveitaríamos para convidar todos para visitarem o acervo, que é um motivo também, o acervo e a exposição sobre a gripe espanhola, que é o motivo da nossa live de hoje. E vamos começar perguntando, então, afinal, o que foi a gripe espanhola, não é? E por que o nome gripe espanhola, não é isso? Ângela. Bom, olá, boa tarde a todos, muito obrigado a quem nos ouve, agradeço imensamente a possibilidade de estar participando aqui, de divulgar o trabalho do museu, agradeço ao Dr. Rovinski, Dr. César, Gláucia, pela participação. Bom, eu vou começar falando um pouquinho para vocês como a gente pensou essa exposição no museu. Nós organizamos essa questão pensando, então, nesse centenário, né, da grande epidemia de gripe espanhola que assolou o Brasil e o mundo em 1918. Então, nós começamos a pesquisa trabalhando buscando fontes de como é que essa questão da epidemia se espalhou pelo mundo, o que ocorreu naquele período. Então, é bem interessante pensar também o porquê do nome, né, que a gente deu à exposição Gripe Espanhola, Marcha da Epidemia. Nós estávamos em 1918, então, no período da Primeira Grande Guerra Mundial, e essa Grande Guerra trazia nos jornais as seguintes manchetes: a marcha dos soldados, a marcha da guerra, e junto com a marcha dos soldados e a marcha da guerra ocorreu a marcha da epidemia, porque pela primeira vez, mundialmente falando, nós tivemos uma conjuntura onde as pessoas viajavam de navio,
passavam por diversos continentes, e isso acabou fazendo com que essa gripe, né, que é uma gripe que a gente acredita que ainda seja uma cepa, que hoje o que seria H1N1 ainda seria proveniente, né, decorrente da cepa da gripe espanhola, ela se espalhasse de uma forma como a gente nunca viu. A gente já tinha tido grandes epidemias, mas centralizadas. Essa foi a primeira grande pandemia mundial. Então, ela se espalha por todo o mundo, por todos os continentes, de uma forma muito rápida em função dessa primeira guerra, né? Bom, e ela se chamou espanhola por que razão? Olha só, então, boa tarde, muito obrigada a todos, né, por estar participando. A espanhola é uma questão bem importante. Eu sempre digo quando os alunos ou qualquer visitante que vai à exposição lá do museu, que não pode sair sem saber o porquê desse nome. Então, assim, ó, naquele período, o mundo estava em guerra, né? E os jornais noticiavam as informações, e toda a informação ela era muito morosa, demorava para chegar aos países. E os países que estavam envolvidos na guerra, eles tinham restrições quanto às informações. A Espanha era um país neutro naquele período. Ela não estava participando da guerra e utilizava dessa possibilidade para divulgar todas as informações possíveis, informando que a guerra estava ocorrendo, morrendo pessoas, mas que muito mais devido à gripe, a doença, do que propriamente o conflito. E aqui no Brasil, os jornalistas acabam se alimentando dessas informações que vinham da Espanha. E aí, nos jornais, como a gente pesquisou a Federação, a gente pesquisou o Correio do Povo, principalmente do período de setembro a dezembro, que foi o auge, né, da epidemia em 2 meses aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe que as notícias começam a repercutir da seguinte forma: a gripe na Espanha, a gripe da Espanha, a gripe espanhola. Se torna comum dizer gripe espanhola pelo fato de vir essa informação da Espanha e pelo fato da Espanha ser um país neutro, mas não de fato que a gripe surgiu na Espanha. Então, no Brasil fica conhecido como gripe espanhola. Em Portugal também é conhecida como gripe espanhola, já na Alemanha é conhecida como gripe russa, e na Rússia é conhecida como gripe alemã, porque eles acreditavam que foram eles que estavam enviando essa doença para seus militares morrerem, para a população em geral. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né, do nome, do título, porque vai muito além de só saber o motivo, né? Então, tem todo um contexto em cima disso. Ok. Só deixa eu perguntar, doutor César, a gripe espanhola é causada por um vírus, que é o vírus de influenza, não é isso? Boa tarde a todos, bem, de novo, muito obrigado pelo convite. Sim, a gripe, o influenza, né, vai ter vários seus tipos e subtipos, influenza A, B mais comuns, também tendo influenza C, e dentro desses, ele tem diferentes proteínas. A gente usa essas proteínas que fazem parte do vírus para poder classificar eles, para poder diferenciar entre eles. Esse tipo específico, que, como foi comentado depois, estudos retrospectivos mostraram, então, que o H1N1, essas duas proteínas, então, ela é um influenza, essas proteínas circulam e ele, por mais que ele mude essas proteínas, ele ainda mantém alguma circulação. Claro que não essa própria gripe, a espanhola, a de 1918 que a gente vê hoje, mas as proteínas ainda circulam, né? As variações que vão ocorrendo vai fazendo com que o vírus vai mutando, ele vai evoluindo sempre que tem alguma vantagem e vai mantendo ele nessa circulação até hoje. Sim, e a partir daí, o vírus que nós tivemos, saindo um pouco da espanhola, essa outra epidemia que nós tivemos alguns anos atrás, da H1N1, também é o vírus de influenza, não é isso? Exato. Os primeiros relatos, até voltando um pouquinho mais,
no século XVI, a gente já tem alguns relatos médicos descrevendo quadros muito sugestivos de influenza. Aí, claro, nenhuma nas proporções, porque as pessoas não viajavam, não viviam em comunidades tão grandes como vivem hoje, até que a gente teve, então, essa grande pandemia em 1918. Depois, década de 50, tivemos também, década de 60, gripe asiática, gripe de Hong Kong, depois a gripe suína, década de 70, e 2009, mais uma vez o H1N1. Nesses meio tempos, aí nós tivemos as suas variações dentro da influenza, mas, sim, foi um H1N1 que ocorreu lá em 2018 e um outro H1N1 com as suas variações quase 100 anos depois, então, ali em 2009. Quer dizer, periodicamente nós temos esse tipo de epidemia, muitas vezes com vírus com um pouco da mesma família, mas com um pouco de diferença. E foi o que aconteceu em 18, então, 1918, isso? Exato. E nas outras desse século também. E nesse meio tempo, então, o período interpandêmico, nós sempre que temos um vírus novo, isso impacta que a população, as pessoas não vão ter defesas, não vão ter anticorpos para reconhecer bem. Então, a primeira manifestação vai ser um pico maior, vai ser a pandemia, vai ser onde ele vai se espalhar, e a pandemia, quando atingir, então, seus 30% da população, vai tendo um impacto maior. Depois a gente vai ver pequenas epidemias. Não vamos dizer pequenas, né? Mas vamos tendo epidemias que vão reduzindo de impacto, até que tu tem um vírus que muta o suficiente para tu dar uma outra grande onda, e esse intervalo, 100 anos, fica num intervalo razoável, contendo 4, 5 epidemias desse mesmo vírus ali a cada seus 10, 20 anos. É isso que a natureza faz questão de nos proporcionar de tempo em tempo. Sim. Escuta, Glaucia e Ângela, vocês que pesquisaram bastante, como é que ficou o cotidiano da cidade nessa época, hein? Como é que ficou? Bom, só vou retroceder um pouquinho com o que o Dr. César estava falando, que eu acho importante. Uma das coisas que dificultou muito o trabalho dos médicos e dos pesquisadores em 1918 foi que não havia ainda o microscópio eletrônico. Então, eles não tinham ideia de qual era o vírus, o que eles estavam. Eles tinham a ideia de que tinha, assim, um agente causador, mas não se tinha esse conhecimento, essa possibilidade de descobrir, de visualizar esse agente, né? Mas o que aconteceu? Por isso que chamavam de inimigo invisível? Isso, então assim, era um inimigo invisível, porque as pessoas, elas não tinham muita ideia do que estava acontecendo, o que estava assolando as pessoas, e isso levou a várias questões, porque a gente pode pensar, a gente imagina hoje, com todo o conhecimento que nós temos, como a gente organiza a saúde pública. Naquele período, nós tínhamos uma dificuldade de um número muito menor de médicos, né, dentro da cidade, nós tínhamos uma estrutura de saúde pública muito menor também, nós tínhamos poucos hospitais, enfim, a gente vai falar mais adiante, e nós tínhamos um inimigo invisível. Então, os médicos, os profissionais do governo, os agentes sanitários, todos se reuniram nessa busca para combater esse inimigo. E isso trouxe várias modificações no cotidiano, porque a cidade, ela vai se transformando. Primeiro, uma das grandes novidades foi a divisão da cidade, dos 5 distritos da cidade, em 33 quarteirões. Esses quarteirões, o que eles eram? Eles eram espaços onde cada quarteirão tinha um médico responsável pelo atendimento da população, e esse médico, então, coordenava essa área. Depois dessa divisão, aí se pensou outras coisas. Então, tinha várias questões, por exemplo, os jornais traziam, por que não está se queimando alcatrão na rua? Por que não está se fazendo a higienização? Porque eles tinham essa ideia também de queimar, da fumaça, de acabar com o miasma, com o vírus, né? Então, eles vão fazendo várias modificações. E a cidade se transforma, porque param as escolas, param os teatros, param os bares, os clubes, o Caixeiral fecha, a estação ferroviária fecha,
a população fica doente, os ferroviários ficam doentes, a gente acabou vendo assim que começa a ter um grande número, porque as pessoas usavam o trem muito para circular, né? E aí começa a se transformar essa questão. Aí existe, então, essa necessidade de ir para o isolamento, as pessoas acabam fazendo isolamento. Quem tem condições, as pessoas com um pouco mais de renda naquele período, vão para o que a gente chama os arrebaldes da cidade. O que é? Eram os bairros que hoje são bairros da cidade, o Belém Velho, essa região mais ao sul, e vão se esconder da epidemia. Então, eles fogem da epidemia, vão para um lugar mais tranquilo. E que realmente funciona, porque tem um número menor de infectados e acaba tendo essa preocupação. Mas uma das coisas muito legais, eu já vou deixar a Glaucia falar, porque eu sei que ela adora também falar sobre essa questão do cotidiano, mas eu vou deixar ela falar do futebol também, mas uma das coisas que a gente percebeu muito na pesquisa era como as pessoas escreviam para os jornais e para os periódicos da época, falando sobre essas modificações. Então, tem uma carta maravilhosa que uma leitora escreve para Máscara, que é uma revista que circula em 1918, uma revista ilustrada que a gente pesquisou, que ela diz assim: o piano já me entedia, eu já li todos os livros da minha casa, quando é que poderemos voltar a praticar o footing na rua da praia? Ou seja, ela está numa situação que a gente está hoje, assim, era aquela dificuldade, assim, ela não tinha necessidade de ficar em casa, a situação nas ruas era muito complexa, porque as pessoas elas desmaiavam em função das febres altas, não tinha gente para recolher esses doentes, e tinha que ter esse resguardo, mas as pessoas também reclamavam dessa falta de ter o que fazer. Então, eu vou deixar a Glaucia falar um pouquinho aí. Pois, olha, complementando então o que a Ângela falou, né, a pesquisa ela é muito surpreendente, porque a gente vai aprendendo muito, né, e ao mesmo tempo a gente tem que selecionar um pouco do que a gente vai expor, do que a gente vai colocar. E a gente viu muita coisa interessante, muitas coisas que escreviam, por exemplo, o acúmulo de corpos nos hospitais, não havia número suficiente de pessoas para fazer os enterros, né? Aí então o que as autoridades pensaram? Vamos chamar então os presidiários para fazer os enterros. Só que ao mesmo tempo eles não se davam por conta que essas pessoas também iam adoecer, né? E aí adoeceram e de fato não tinha quem fizesse esses enterros. Houve também uma polêmica na cidade no Dia dos Mortos, né, no dia 2 de novembro, para que não fossem os cemitérios, e aí, por quê? Por causa do vírus que estava na cidade, né? Então, as pessoas não sabiam bem com o que elas estavam lidando, de fato. E aí, então, a gente tem uma série de pessoas, de diversidade de pessoas adoecendo, as telefonistas que faziam as chamadas, porque havia necessidade de passar por uma central telefônica para se fazer as chamadas, elas adoeceram e aí a cidade também fica sem telefone, né? Então, acontece que os eventos, as escolas são fechadas, os teatros, tudo é fechado, e o futebol também vai acabar tendo que ficar por um tempo isolado, fechado, assim como hoje. Então, o que acontece? Nesse contexto, estava acontecendo o campeonato, na época, com outro nome, mas um campeonato gaúcho. E aí, aqui em Porto Alegre, a gente tem o campeão da cidade, porque o campeonato antes ele era regional, cada região do estado tinha um campeão. E aqui em Porto Alegre, a gente vai ter o Esporte Clube Cruzeiro como campeão da cidade, e a gente encontra o registro, a foto do Esporte Clube Cruzeiro na revista Máscara, mostrando, né, que eles foram campeões, mas a segunda etapa não pôde ser realizada. Então, na verdade, a gente acaba sem ter, até hoje, não tem um campeão gaúcho de 1918. Então, hoje, ainda eles estão na justiça requerendo esse título, né? Porque é o Esporte Clube Pelotas, né, Ângela? O Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, o 14 de julho, né? De Livramento E o Esporte Cruzeiro. Então, esses três ainda estão tentando na justiça. Então, a gente vê que ainda a gente tem resquícios daquele período, né?
uma cidade que teve que se transformar para continuar em 2 meses aguentando e suportando esse isolamento que a gente também tem hoje, né? Só uma curiosidade, aproveitando que sai um pouquinho fora da espanhola, esse campeonato de 1918 foi organizado, foi o primeiro campeonato estadual de futebol e foi organizado pelo Dr. Aurélio Pi, que é um bageense, médico, e que foi presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul na época. Um pouquinho depois, um dos primeiros presidentes do Sindicato Médico. E realmente o campeonato não terminou, foi jogado só em 1919, né? E ele foi um dos fundadores da Federação Gaúcha de Futebol, só por curiosidade. Então, presidente do Sindicato Médico e gremista, foi patrono do Grêmio, tá? E fundador da Federação Gaúcha de Futebol e organizador desse primeiro campeonato de futebol. Mas, Glaucio, tu ia falar alguma coisa aí que eu te interrompi. Não, eu só ia dizer que realmente era isso mesmo, doutor. Aproveitando, né, eu também sou um apreciador de futebol e vendo curiosidades dessa época, não foi só o Campeonato Gaúcho que teve que parar, né, obviamente, outros campeonatos, Pernambuco, uma região que foi bem afetada, o campeonato foi paralisado, o Campeonato Paulista, mas 2 me chamaram a atenção. O Carioca, que parou, retornou uns 3 meses depois. O Fluminense foi campeão, mas não jogou. Decidiu perder por WO, mas já tinha pontuação suficiente. Então, por causa da gripe no Rio, não quis entrar em campo com seus jogadores, que um já tinha falecido de gripe antes. Então, o time não quis entrar em campo, mas foi campeão do mesmo jeito, porque tinha pontuação para isso. E outra coisa que me chamou a atenção foi que era a época da Copa América, que não tinha esse nome na época, tinha seu Campeonato Sul-Americano ou algo do gênero, que terminou sendo cancelado no ano. Se tentou mudar para a Argentina, a gripe foi para a Argentina também, e eles, então, cancelaram no ano e tiveram que competir o ano seguinte. O Brasil foi campeão até no Rio de Janeiro jogando, mas só que é isso, o impacto que teve no Rio de se... Então, a gente vê hoje não só o nosso Campeonato Gaúcho parado, o Campeonato Brasileiro não começou, a nossa Copa Libertadores paralisada. Então, um impacto semelhante, muito semelhante ao que a gente viu lá, quase 100 anos atrás, aí, paralisando campeonatos locais e nacionais, né, internacionais. Escuta, vamos falar sobre os médicos que trabalharam nessa época. Como é que foi a relação dos médicos com a epidemia? Que não tinham muitos médicos na cidade, né? Como é que foi isso aí? Posso falando? Alô? Posso começar falando? Por favor. A cidade, então, ela tinha 2 faculdades de medicina naquele período, né? A gente tinha, hoje, a nossa Universidade Federal, que era a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, e nós tínhamos também a Escola Médico-Cirúrgica, e que eram as 2 instituições que formavam médicos aqui no estado. E essas 2 instituições, elas se uniram e montaram, então, estruturas de atendimento para as pessoas. Alguns trabalhavam nesses quarteirões médicos, né? Outros trabalhavam dentro da clínica que tinha na Escola Médico-Cirúrgica, no atendimento 24 horas dessa população. Esse atendimento era divulgado no Correio do Povo, na Federação, informando, então, qual era o número de atendimentos que houve no dia anterior e qual eram os médicos plantonistas. E não só os médicos formados, mas os acadêmicos que estavam, os doutorandos, né, que estavam em fase final de formação, também foram solicitados para atender a população. E aí, então, foi uma gama de esforços para atender essa população. A gente não tem como, de fato, se alguém ficou sem atendimento ou não. É uma coisa interessante, mas as estatísticas não nos fornecem de uma forma adequada essa informação. Mas eles tinham que enviar relatórios e informações para a diretoria de higiene sobre o que estava acontecendo em cada quarteirão. Nós temos alguns médicos que foram importantes
naquele momento, e cada quarteirão tinha o seu nome, né? E a gente acabou pesquisando algumas trajetórias, e daí nós vamos nos dar por conta que os médicos também adoeciam, muitos ficaram doentes durante a pandemia. E alguns sobreviveram, mas teve um caso que é o Dr. Carlos Mostardeiro, que ele começou a trabalhar junto à diretoria de higiene no 22º quarteirão no dia 31 de outubro. E no dia 5 ou 6 de novembro, ele veio a falecer. Então, essa gripe, ela em poucos dias, ela matava as pessoas. Então, até o médico, né, e veio a falecer. E nós tivemos outro também, o Dr. Ramiro Dávila, que faleceu um dia depois também, e da mesma pandemia. Nós temos também a doutora Noemi Vale Rocha, que ela chegou a adoecer, ficou enferma, afastada por algum tempo, mas voltou depois a luta contra a epidemia, né, se recuperou. Então, essa era uma doença que atingia a todos, a toda a população. Então, os médicos, eles eles somavam esforços para atender a todos durante esse período. Uhum. O Dr. Mostardeiro faleceu muito cedo, né? Que idade ele tinha? Era 26 anos, eu acho, mais ou menos. 27. 27, 27 anos de idade. Ele era tio do doutor Germano Mostardeiro Bonô, né? E, por curiosidade, jogou futebol no Grêmio também. Exatamente. Tá? Isso. Assim como o doutor... como é? O doutor Florencio Gartua, isso? Isso. Também trabalhou na pandemia de influenza da espanhola, não trabalhou? Sim, ele trabalhou como farmacêutico, porque era a primeira formação dele. Ele vai se formar em medicina em 23, mas ele já atuou nesse período como farmacêutico, né? Fazendo as fórmulas nas farmácias. E só para fazer, como nós temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, tudo é dual, ele jogou futebol no Internacional. É isso? Por curiosidade. Eminente pessoa. Tá. Bom. Aproveitando, um fato dos médicos, né, que foram acometidos aí pela gripe espanhola, o primeiro contato de brasileiros com a gripe foram médicos, e não pacientes, no caso, porque foi a missão médica brasileira que foi enviada para a França, chegando lá, fica doente. Exatamente. Então, antes do vírus chegar no Brasil, o primeiro contingente de brasileiros que teve contato e, infelizmente, já ficou doente, não pôde atuar como deveria, foi a missão médica brasileira enviada para ajudar na guerra, né? Então, eles já chegam lá tendo contato com a gripe. E, na verdade, eles não conseguem chegar até a França, né? Eles acabam adoecendo em Dakar e falecem ali em Dakar, e a primeira vítima é o Dr. Sila Teixeira, né, um médico. Que é aqui de Alegrete. Isso. E aí ele acaba sendo vítima, inclusive tem uma peculiaridade que nesse período da missão médica, que foi a participação, a contribuição do Brasil na guerra, né, construir um hospital na França, que existe até hoje, esse hospital. É interessante que eles levaram as suas esposas junto na missão médica. E as esposas, elas iam atuar como enfermeiras lá na França. Então, o Dr. Silas vem falecer, e essa notícia chega aqui no estado, e aí que a população começa, então, a entender que realmente esse vírus, essa doença, ela pode matar mesmo, já matou um brasileiro e pode vir a chegar aqui. Quer dizer que os primeiros brasileiros que ficaram doentes não ficaram no Brasil. Não. Ficaram doentes no Brasil. E como é que ela chegou no Brasil? Bom,
Pode ser. A gente tem um registro, como a gente comenta nas mediações, a porta de entrada de todas essas das epidemias e das pandemias são os portos nesse período, né? A gente não tinha essa questão dos aviões, como a gente tem hoje, o tráfego aéreo, então as pessoas chegavam, e a gente tem um registro da chegada de um navio em Rio Grande, chega primeiro em outras partes do país, mas no Rio Grande do Sul, ele chega em 9 de outubro de 1918, em Rio Grande, com alguns dos passageiros doentes, né, com os sintomas. O foguista, inclusive, é o primeiro a falecer aqui no estado. E de lá, ela se espalha para todo o estado. De Rio Grande, ele chega e vai chegar em Porto Alegre. Então, a gente trabalhou com um recorte temporal da nossa exposição dos 3 meses, porque ela chega muito rápido e ela vai embora muito rápido dessa região. Porque o que acontece? Ela chega em outubro, ela se espalha, ela chega no Brasil já no segundo momento da epidemia, porque a gente divide essa grande epidemia da gripe espanhola em 3 grandes momentos. O primeiro, que é o momento onde tem a circulação do vírus, mas ele não é tão letal, não ocorre tanto, tem muito mais a morbidade do que a mortalidade, né? Muita gente fica doente, mas não morre. O segundo momento é que as pessoas começam realmente a morrer, e um terceiro que acaba abrandando um pouco. E aí, isso vai se espalhar em alguns países, a gripe se espalha em 1919, 1920, mas no Brasil ela centra aqui em 1918. Quando ela chega em outubro, ela se espalha rapidamente, a gente tem um número muito grande de pessoas doentes, e isso é muito importante dizer, a gente tem, assim, a população que ficou doente foi 70% da população de Porto Alegre, os números são extremamente altos. E a morbidade também era alta, mas não tanto quanto a mortalidade, também era alta, mas não tanto quanto a morbidade. E ela se espalha, novembro tem muitos casos, dezembro ainda tem muitos casos, e janeiro ela começa a abrandar. E é interessante a gente perceber, uma das nossas fontes foi o jornal Correio do Povo, né, que a gente conseguiu fazer uma parceria com eles para fotografar o acervo que eles têm, é um acervo diário. E quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente olhava as páginas de obituário, e isso era uma coisa incrível, porque nos primeiros dias tu tinhas 3, 4 cruzinhas, no segundo, daí vão aumentando, e aí daqui a pouco chega no momento que tu tem páginas de cruzinhas de falecimento, com as pessoas, então, comentando, né, fazendo a nota de falecimento dos seus entes queridos, ou chamando para as missas de 7º dia. Então, tu tem um aumento muito grande em novembro e dezembro, e em janeiro ela já começa a abrandar aqui no estado, mas ainda ocorrem algumas mortes. A gente tem, inclusive, a morte do presidente do Brasil no período, que falece de gripe espanhola em 1919. Na verdade, ele nem chega a assumir, né, Ângela? Isso. Ele fica doente, ele é eleito, mas ele não consegue assumir em 1919, né? E outra coisa interessante a falar era as instituições de saúde que existiam na época. O que a gente tem? A gente tem a Santa Casa, né, que é o primeiro hospital do Rio Grande do Sul. Nós temos o Beneficência Portuguesa, o segundo hospital, né? E aí a gente vai ter que ocupar outros espaços de atendimento que não eram específicos para tratar de clínicos em geral. Nós vamos usar o quê? O Hospital São Pedro, né? O São José, que é hoje o Hospital Partenon. Vai ser criado o hospital, vai ser utilizado, o Hospital da Brigada Militar, né? O Hospital Militar. E 2 escolas aqui da cidade de Porto Alegre vão ser utilizadas como espaço de atendimento, que é a Fernando Gomes, né? Isso. E a Souza Lobo. Souza Lobo, isso. E aí, então, esses 2 espaços vão ser transformados, né, em espaços de atendimento para essas pessoas. Então, é interessante mostrar que, além dos quarteirões, a cidade
optou, então, criar uma estrutura de atendimento, sabendo que, na época, Porto Alegre contava com um número total de população em torno de 192 mil pessoas, né? Era um número bem pequeno se comparado a hoje. Mas o número de a morbidade, né, ela era muito grande mesmo. De fato, muitas pessoas ficavam doentes e precisavam de espaço de atendimento. As casas foram locais também de tratamento. Nos quarteirões, então, muitas vezes as pessoas ficavam nas suas casas e os médicos iam visitar essas pessoas e fazer o atendimento. E isso é muito interessante a gente ver que a estrutura de saúde, não existia postos de saúde naquela época. Então, eu acredito muito que a pandemia, ela fez repensar toda essa estrutura de saúde pública, não só de Porto Alegre, mas do Brasil como um todo, né? Foi uma coisa que teve uma mudança muito grande. Bom, então nós temos... Fale, diga, Ângela, pode complementar. Uma outra coisa que, desculpa interromper, mas continuando, as próprias escolas, as próprias faculdades de medicina também atuaram, porque os médicos formados, os professores das faculdades, tanto da Faculdade de Porto Alegre quanto da Escola Médico-Cirúrgica, e os estudantes dos últimos anos, eles atuavam atendendo a população dentro dos próprios prédios da universidade. E uma coisa interessante de colocar também, que nesses quarteirões, a própria casa do médico, além das casas dos pacientes, era um ponto de referência. O doutor Mostardeiro, quando aparece a informação dele lá no quarteirão, no 22º quarteirão, explicando, então, dizendo que ele é o responsável por aquele quarteirão, aparece o endereço de referência à casa dele e o seu número de telefone pessoal como um número de contato do atendimento. Então, tinha os próprios médicos, eles se organizaram de uma forma muito o que a gente vê hoje, assim, de se entregar realmente. Existia o medo de adoecer, óbvio, a estrutura, como a Gláucia colocou agora, era de certa forma precária, porque a cidade nunca tinha tido uma epidemia tão grande, então o número de espaços era reduzido. A gente tem que pensar também que os hospitais, eles não eram tão grandes quanto são hoje. A Santa Casa, o Beneficência Portuguesa, eles eram muito menores em número de leitos, então tinha que ter essa preocupação. Mas os médicos fizeram o que puderam para fazer um atendimento a toda a população que ficou doente. Então isso é uma coisa bem interessante de marcar. Deixa eu perguntar uma coisa. Então tá, nós tínhamos o quê? Foi criada, de certa forma, uma estrutura para atendimento dessa população, a morbidade era grande, a mortalidade não tanto, mas também era grande, e os médicos, enfim, as faculdades de medicina se integraram no tratamento, mas quais eram os recursos que se usavam na época? O que a população buscava como tratamento? Eu sei que tem coisas muito interessantes, não sei se o doutor César pode falar, eu sei que as meninas têm coisas muito interessantes, né? O que tu acha, César? Boa pergunta, Marcos. Acho que um aspecto que a gente tem que considerar, não só o tratamento farmacológico, né, mas as ações médicas ali tinham um papel importante também em questão de hábitos de higiene sanitário, né? O médico sanitarista, ainda nesse período, tinha um aspecto muito importante, exatamente porque as cidades não tinham estruturas sanitárias, o que precarizava muito a transmissão de doenças. Tiveram várias doenças afligindo, diarreias e outras mais ocorrendo nesse período, e foi dito do Brasil, mas no mundo como um todo, né? Lembrando que a gente está saindo de um período da maior guerra já vista pela humanidade até aquele momento. Então, a Europa também precisando se reconstruir, todo esse cenário de guerra e pobreza e fome que piorou, né, o desfecho para essa população. Então, mas além desse o aspecto sanitário e os hábitos de higiene muito semelhantes ao que estava sendo reforçado agora, etiqueta da tosse, então cobrir o rosto para poder tossir, manter distância, era recomendado para as pessoas não espirrarem nos bondes, não espirrar nos lugares públicos para evitar a transmissão. Tudo isso que era então centralizado por médicos, enfermeiros para distribuir a informação, mas o isolamento social, né? É importante falar que esse isolamento social que a gente está vivendo agora não é um experimento, né? Nós não somos um ensaio clínico atual, então
já foi feito, e até a disposição de camas, como era pensado na época, cabeça-pés, para inverter, tentar aumentar no pequeno espaço de alojamento, tu tentar reduzir a chance de transmissão. Então, isso já era pensado quando era feita a quarentena do doente. Mas, aí, quando a gente vai para os tratamentos farmacológicos, que, vendo hoje, realmente não iam ter muito espaço para conseguir ajudar essa população, me chamou a atenção quando eu fui buscar, até a canja ganhou muito espaço, a sopa de galinha, gerando a causar inflação no frango. Não tinha então, mais frango na cidade. A canja vai salvar, então todo mundo sai correndo atrás do frango, né? Hoje se dizem várias medicações, é essa que vai dar certo, e esvazia na farmácia. Então, os comportamentos se repetem. 100 anos passou e a população faz exatamente a mesma coisa. Ali é a solução. Vou me atirar em cima disso. Sabe, doutor César, as meninas falam até da naftalina. Ângela, como é que é a história da naftalina? A história da naftalina, a gente comenta na exposição e traumatiza as pessoas, né? Porque ocorria, como eles tinham essa questão da ideia de que esse vírus se espalhava pelo ar, eles tinham a ideia de que se eles inserissem naftalina no nariz, eles filtrariam, então, esse agente. Então, ocorria hemorragia, porque as pessoas, enfim, né, não era uma indicação médica, era uma coisa que as pessoas criavam e faziam. E aí, imagina, a pessoa colocava naftalina no nariz, causando, então, essa hemorragia. Mas uma das coisas que o doutor César comentou, eu acho extremamente importante a gente falar da questão do saneamento básico, realmente, do médico sanitarista. Nós estamos num período que a gente já vai fazer a propaganda, a próxima exposição do museu, a gente está trabalhando com a questão da tuberculose, né? Nós estamos num período onde as pessoas, escarrar no chão era um hábito comum, escarrar numa escarradeira de bolso era um hábito comum. Então, a gente tem uma outra ideia de costume, de higiene e questões básicas. Há pouco tempo as pessoas estavam descobrindo sobre a importância de lavar as mãos. Então, na exposição, a gente tem, por exemplo, uma revista que chama A Vigia, que é uma publicação muito interessante da década de 30, que é um documento escrito por médicos, mas pensado para a população em geral. E aí eles falam assim, cuidado com os perdigotos. Então, essa coisa da etiqueta médica de cuidar na hora de espirrar, enfim. Mas, voltando à questão da canja, eu acho interessante a gente comentar, eu brinco que o papel higiênico de hoje é o limão de ontem. A gente teve uma procura, como tinham alguns elementos, né, o quinino, a canja de galinha e o limão, houve uma procura imensa por esses elementos. Então, houve uma organização do Estado para primeiro taxar, né, colocar um valor máximo dos preços, porque os próprios comerciantes começavam a se passar na hora de fazer a cobrança, então elevaram muito os preços, tanto do limão, quanto da galinha para canja, quanto da própria do quinino, e também a questão de aumentar o aumento da procura, que trouxe outros problemas. Então, a gente tem uma foto maravilhosa da revista Máscara, que está na exposição, que mostra o aumento do número de gaiolas no mercado público, porque a procura era tão grande por galinha que eles precisaram aumentar o espaço de venda. Outra coisa que traz nos jornais, por exemplo, é uma questão que fala da pílula do quinino, né? Olha, trazia lá dizendo, a Organização de Saúde a Organização Política dizia o seguinte: só pode a farmácia vender quinino para as pessoas que estão morando em Porto Alegre. Só pode comprar 100 gramas, 100 pílulas do medicamento. Existia toda uma tabela do número da medicação, do limão, só podia comprar 5 limões, só podia comprar uma galinha, e do preço disso, porque as pessoas, elas foram, como não existia essa questão de uma medicação realmente eficiente para tratar, né, eles buscaram essas questões e houve esse aumento, essa inflação dos preços e da própria procura. Além desses elementos, a gente ainda tem a utilização de uma coisa que a gente ainda usa hoje,
que é a aspirina, né, que as pessoas usavam muito nesse período também em função das febres. Mas o que a gente percebe é que essas medidas profiláticas que eles utilizavam era muito mais para trazer um conforto para o paciente do que realmente para curar a gripe. Então, a canja dava aquele conforto, a possibilidade de um descanso, né, alimentava. A gente também está falando de um período onde, às vezes, a população precisava realmente era de um prato de comida e da hidratação. Então, é isso que a canja trazia, e o suco de limão. E o quinino, ele era utilizado em função da febre. Então, ele é uma medicação que era utilizada para febre amarela. Para malária. Era isso? Para malária. Estou misturando as doenças aqui já. E a febre era uma febre muito alta, então eles acabam trazendo para tratar a gripe em função dessas febres, porque os relatos das febres eram incríveis, assim, as pessoas ficavam de cabelo. A primeira vez que nos contaram isso, uma senhora visitou a exposição e falou o seguinte: eu tenho um registro, era uma senhora mais velhinha, o meu avô contava que ficou com o cabelo branco depois que teve a gripe espanhola. E aí, no primeiro momento, tanto eu quanto a Glaucia, nós ficamos pensando, né, isso aí pode ser uma coisa do imaginário, né, porque as pessoas criam essas questões. Até que a gente encontrou registros nos jornais trazendo vários casos onde as pessoas tinham febres tão altas que o cabelo caía e quando nascia o cabelo ficava branquinho. Então, era realmente uma questão que aparecia nos periódicos do período. Você sabe que o meu avô teve a gripe espanhola e com 18 anos de idade, ou 20 anos de idade, e ficou com o cabelo branco. Ele pintou o cabelo até os 90, 80 e poucos anos, quando ele faleceu. E ele sempre comentava que ele ficou com uma febre muito alta, ficou vários dias, ele morava na rua Calduro, que era uma rua extremamente estreita, né? Com casas muito próximas uma da outra, várias pessoas faleceram ali e ele sobreviveu, mas teve que pintar o cabelo o resto da vida. Mas falando em quinino, César, vê que o quinino já era utilizado lá, uma medicação que certamente é precursora da cloroquina, da hidroxicloroquina, e nós vivemos agora, relacionando com a epidemia atual, nós vivemos agora um debate muito grande sobre como tudo fica nesse país acirrado entre, né, e de maneira pouco racional, sobre a questão da utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, e não é só no nosso país, né? No mundo inteiro está se discutindo isso. E então eu queria ver como é que tu vês isso aí, relacionando agora com a epidemia atual, né? Sim, o quinino, então, ele entrava ali como um antimalárico utilizado, a cloroquina também, um antimalárico, e exatamente isso, sem uma comprovação para a doença, mas uma forma de resgate de alguma medicação que podia ser utilizada. A aspirina, como a Ângela falou, né, que era utilizada, e até num certo momento, principalmente nos Estados Unidos, depois de uma publicação, eles passaram a usar em doses extremamente elevadas, 30 gramas dia. Isso é um absurdo se a gente comparar para o conhecimento médico hoje. Uma série de efeitos adversos e foi considerado muitos óbitos exatamente pelo tratamento errado com aspirina para influenza. Exatamente. Outras medicações também, ou outras substâncias que se acreditava que fazia algum efeito de medicação, como mercúrio, que talvez funcionasse para sífilis, vamos tentar resgatar. Então, a gente entra para o COVID, né, trazendo, então, explicando o porquê disso, a gente entra no COVID pela ausência de medicações específicas, se pega medicações que talvez tenham algum ou racional teórico ou alguma experiência in vitro, ou então alguma experiência em alguma outra doença que tem um comportamento semelhante, e a gente tenta, como alternativa terapêutica, aplicar. Os primeiros trabalhos com a hidroxicloroquina ou cloroquina parecia ser um pouco mais inspiradores. As publicações mais recentes cada vez nos deixam mais céticos, infelizmente, do papel dela. Felizmente, ela não seria nem deletéria, ela só não faria diferença. Então, a publicação mais recente que nós temos agora do Lancet, com
um N muito, muito expressivo de pacientes, claro que é um estudo que foi feito retrospectivo, então se pegou quem usou, quem não usou, se comparou, estratificou os tipos de doença e se analisou. Esses usaram hidroxicloroquina, estes não usaram, o desfecho é o mesmo. Então, a gente ainda não tem no que se considera os estudos ideais para isso, mas aparentemente a gente vai voltando para um cenário de talvez de escassez de medicação. Isso não é só da cloroquina. Outros antivirais se avaliou, o oseltamivir não tem princípio, que é a medicação usada para influenza. O Remdesivir. Exatamente, ele foi desenhado para ebola, que também teria um papel ali de atuar nas proteínas virais. Ele, a princípio, também não muda a mortalidade, muda o tempo de internação, o que hoje uma escassez de leitos pode ajudar, mas então também tu pega um outro vírus de uma outra família, uma outra classe, o ebola, vamos ver se tem algum efeito. E muito desse cenário de incerteza que se vive hoje. A apreensão que é criada a partir da ausência de uma terapia específica. Então, se busca no meio médico, e aí as pessoas vão atrás. Tem alguns médicos cogitando que é cloroquina, vai na farmácia comprar cloroquina. O zinco foi considerado, vamos comprar zinco na farmácia. Azitromicina, compra azitromicina na farmácia e se antecipa para tentar, se der certo eu tenho o meu. Mas é um grande cenário de incertezas, na verdade. Ou seja, não evoluiu muito em relação à epidemia de espanhola, nem na terapêutica e nem nas medidas sanitárias, né? É isso? Nem nas medidas sanitárias. E até o uso da máscara já era utilizado na gripe espanhola. A máscara de gaze, muito mais vazada, um tecido que realmente não ofereceria proteção, mas os conceitos, exatamente para doenças de meios de transmissão semelhantes e de apresentação também. Então, muito se resgata e se fica em cima disso. Quer dizer que nós não estamos evoluindo? Eu acho que estamos, exatamente por poder pegar os exemplos. E o que deu certo, se viu lá a aglomeração de pessoas dava errado. A disseminação de gripe espanhola dentro de quartel era bizarramente alta. Então, afasta as pessoas, deu resultado. Nas populações das cidades, isola, reduz a circulação de pessoas, deu resultado. Então, quando se traz isso para hoje, de novo, não é algo que está sendo criado, é algo que já foi feito, funcionou, e dos nossos poucos arsenais, então, não temos vacina. Os testes diagnósticos são limitados. Não tem tratamento específico. Vamos tentar reduzir a transmissão. E os doentes, hoje a gente tem uma capacidade muito maior, infinitamente maior, nesses 100 anos, de medidas de suporte assintomático. A terapia intensiva não existia, né? Ela começou a existir ali na década de 30, então não existia terapia intensiva na gripe espanhola. Então, acho que aí são as grandes diferenças hoje que a gente pode investir. Uhum. Que bom. Bom, alguém mais tem algum dado que queira falar? Eu acho que é importante a gente reforçar, então, aqui, falar por que a gente nominou essa exposição de A Marcha da Epidemia, né? Só como curiosidade, então, essa questão de que naquele período, então, a gente vivia um momento de guerra, né? E que os jornais estavam divulgando essas notícias sobre a guerra e, assim como a Ângela já falou no início, ela estava invadindo os países, assim como a guerra estava invadindo a Europa. Então, é nesse sentido que a gente usou o título A Marcha da Epidemia. E outra coisa interessante é que o Dr. César comentou que esses conselhos do que era para se fazer e evitar eram publicados nos jornais, né, que eram os conselhos ao povo. Então, essa coisa de espirrar de forma adequada, né, não usar a máscara, lavar as mãos,
né? Então, todos esses conselhos eram publicados nos jornais. Então, era enfatizada essa informação, mas é óbvio que a gente tem que ter também naquele período, nem toda a população tinha acesso, né, à alfabetização, nem todos sabiam ler. Então, tudo ocorria muito no boca a boca, né? O rádio também não existia naquele momento, né? Então, as pessoas, como é que elas se informavam, né? Através direto de pessoa para pessoa. Então, era um momento bem difícil, né, de estrutura, que hoje a gente já tem um benefício, né? A gente tem as mídias, a gente consegue conversar sobre isso, sabe, as notícias pela TV, pelo rádio, pelos jornais, né? E também tem essa questão do que se passou, né? Então, a exposição vem bem a isso. Quando a gente recebe o público, ela está lá à disposição para a gente refletir sobre o que houve no passado, né? E poder tentar suprimir hoje as dificuldades. E eu acho uma coisa importante também, né, Gláucia, que a gente sempre fala e que eu acho que é extremamente importante nesse momento. Nós não temos vacina para o coronavírus, mas nós temos vacina para a influenza. Então, hoje, uma das coisas que a gente trabalha muito com os nossos visitantes é a importância da vacina. A importância de ir se vacinar hoje para que, quando chegar lá no gargalo da saúde, do hospital, os médicos possam ter esse cuidado das pessoas já não terem influenza, vai diminuir a quantidade de pessoas que vão precisar desse nosso espaço de saúde e vai desafogar um pouco os hospitais nesse período tão conturbado. Então, a gente aprendeu muita coisa com a gripe, a vacina, a importância da vacina é uma delas, não só para a gripe, mas a vacina de um modo geral, para poliomielite, para outras doenças, né, que a gente tem da própria varíola. Então, é importante isso, e a gente fica aqui torcendo, né, que a vacina para o coronavírus seja descoberta, seja testada, seja aprovada logo, para a gente poder ficar seguro. Bem, eu queria, então, antes de concluir, falar que nós vamos ter, então, a primeira exposição virtual do Museu da História da Medicina, que é o MUM, M-U-H-M, sobre a gripe espanhola. Já vai estar, se não está, logo vai estar no Instagram, no Facebook do museu. Então, vocês podem procurar o Instagram ou Facebook, Museu da História da Medicina, ou MUHM, MUM, né? E estamos providenciando outras exposições que estão em construção e que serão expostas periodicamente a cada 15 dias, possivelmente, no Instagram e no Facebook. Está no Prelo um tour, uma visita virtual, né, que será feita no museu, já enquanto está fechado. Então, nós vamos propiciar também e vamos noticiar esse tour virtual nos próximos dias. Eu gostaria de repetir o que eu falei no início, porque parece que foi cortado, fazendo uma apresentação do museu, que o museu, primeiro, eu acho que é importante, que o Museu da História da Medicina está localizado há mais de 12 anos no antigo prédio da Beneficência Portuguesa, que tem sede, então, na Avenida Independência dos anos 70, né, ao lado da Igreja Nacional da Conceição, e o acervo, que é constituído de objetos, equipamentos médicos, cirúrgicos, fotografias, diplomas, várias anotações médicas, vários temas de medicina e uma gama variada de publicações, em que incluem obras raras e que estão disponíveis e acessíveis ao público através das pesquisas e exposições. Quem trabalha no museu, além da Gláucia e a Ângela, a quem a gente agradece, é uma equipe, então, multidisciplinar. A coordenação é da Simone Corrêa, a quem a gente agradece, porque foi incansável para fazer essa live, e ainda é composta por 14 profissionais, graduandos, pós-graduandos, mestres em áreas como administração de empresas, gestão empresarial, ciências jurídicas, pedagogia, história, museologia, medicina.
Nós temos vários estagiários que eu gostaria de nominar, já que não foi possível no início da live, que são o Henrique da Fonseca, a Fernanda Lima, o Gabriel Broslaren, que é o nosso mascote, a Gisele de Marteganha, a Jéssica Vigano, Nicolas Aguirre, Vitor Roldão e o Wesley Padilha, que não é o outro aquele que eu não vou falar, né? mas que prestam excelentes serviços como estagiários, como funcionários e que viabilizam o museu, né? Enfim, eu acho que a gente tem que concluir, já temos 1h03 de live, a gente poderia ficar mais tempo, se algum de vocês tiverem mais algum detalhe que queira concluir, que queira acrescentar, doutor César? Posso terminar, apenas da minha parte, uma mensagem, acho que pode ser positiva. Toda interação entre patógeno e hospedeiro, então entre o ser que causa a doença e quem está sendo afetado, é uma corrida de evolução de armas. O Covid, o SARS-CoV-2, fez o seu movimento. Agora é o momento da nossa resposta. Acho que a gente está evoluindo muito, não temos 6 meses e muito já se aprendeu, muito se evoluiu nesses 6 meses. A gente não deve esperar um impacto tão grande como foi essa pandemia de 100 anos atrás. De novo, nós somos melhores e estamos melhor equipados do que éramos há 100 anos. Então, mas o movimento é nosso, né? No jogo de xadrez agora é a nossa vez de escolher bem as pecinhas que a gente vai mexer. Eu acho que é importante a gente puxarmos todos para o mesmo lado, ao invés de ficarmos digladiando o que não constrói nada, né? Puxar para o mesmo lado e evoluir positivamente, né? Bom, Ângela, Gláucia, doutor César. Ângela, quer acrescentar alguma coisa? Não, doutor, só agradecer muito esse espaço, agradecer essa possibilidade, agradecer ao doutor César também por nos trazer essa grande aula aí sobre epidemiologia. Gláucia? Também agradeço muito, foi um prazer estar com vocês aqui e espero ter podido hoje, né, ampliar um pouco mais o nosso leque de aprendizado. E também foi uma oportunidade de conhecer o Dr. César, né? Quem sabe uma longa parceria, né? Que sempre precisamos. E muito obrigada, Simone, por também ter sido incansável, né? E sempre em nos ajudar. E o senhor, doutor, por estar mediando essa nossa atividade de hoje. Bom, eu quero agradecer. Fica muito fácil mediar um assunto que foi abordado de maneira tão fácil, né? E quando se sabe, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque vocês são conhecedoras do assunto. E então vamos esperar a nova exposição, que vai ser mais setembro, outubro, né? Que vai começar de tuberculose, né? São doenças que estigmatizam, né? Quero agradecer, então, a vocês três. Quero lembrar algumas atividades do museu. Assim que o museu voltar à atividade, esperamos que seja logo. Nas últimas quintas-feiras, nós temos uma apresentação musical, a partir das 18h. E visitem o museu. O museu está aberto, é gratuito, né? E nós temos muito orgulho de fazermos bem, porque as nossas museólogas fazem bem porque fazem o que gostam. Obrigado, doutor César, obrigado, Ângela, obrigado, Gláucia, obrigado a todos que nos assistiram. Esta live vai ficar no Facebook, esperamos que logo estará à disposição e esperamos que definitivamente, ok? Muito obrigado a todos, tá? E esperamos fazer outras lives proximamente. Um abraço a todos, ok? Abraço.